Gente, essa aqui é a temporada. É parte 3, tá? O 1 e o 2 já está no canal, se vocês quiserem dar uma olhada. Fique à vontade, tá? E não esqueça de se inscrever, deixar o seu like e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo meu. É vídeo todos os dias. Vamos lá? Vamos reagir comigo a essa história linda. Deixa eu ver se bem que esse melou. Melou não. Linda e triste. E então conclui sem recuar. Esta é a porção do ímpio da parte de Deus, a herança que o Todo-Poderoso lhe destina. Ele permanece em pé, diante dos homens e diante de Deus, ainda esperando resposta, mas sem abrir mão da verdade que carrega no peito. Jó se cala por um instante, mas sua mente mergulha fundo. Ele observa o que o homem é capaz de fazer. O homem cava a terra, explora as profundezas, encontra ouro, prata, ferro e pedras preciosas. Ele desvia rios, abre passagens na escuridão e arranca tesouros escondidos do ventre da terra. Mas onde se achará a sabedoria? E onde está o lugar do entendimento? Ele olha ao redor e não encontra resposta. O homem não conhece seu valor. Ela não se encontra na terra dos viventes. O abismo diz que não está em mim. O mar declara, aqui não habita. Nem ouro, nem prata, nem safiras, nem o mais puro cristal pode comprá-la. De onde, pois, vem a sabedoria? Jó então aponta para o céu. Deus é quem entende o seu caminho. Só Ele conhece o seu lugar. Ele viu os limites da terra. Gente, essa iluminação do quarto é muito horrível. Fica essa parte escura aqui do meu olho, ó. Entendeu? E assim, eu tô maquiada, maquiagem básica, não aquelas bonita não, mas só pra não parecer feia no canal. Então, dia 19 a 27 de janeiro, que eu espero acordar bem, e em nome do Senhor eu vou acordar. Vai ser um vídeo espetacular, tá? Com a imagem linda, que eu comprei algo incrível pro canal. Esse negócio, eu só vou usar ele, o celular e o fone, entendeu? Porque já é tudo pra mim. É um sonho que eu já realizei, que eu tava muito louca pra comprar, só que tava muito caro, tava lá uns 300, 400, muito alto. Aí quando veio a promoção bem baixa, eu consegui comprar os dois e vai dar... Gente, só sei que vai ficar incrível o vídeo. Não vai ser aqueles vídeos, nossa, bem... com um monte de enfeite, um monte de coisa. Não, vai ser básico porque é pelo celular. Quando eu tiver condições e quando eu começar a comprar um computador ou algo mais forte para aguentar 1 hora de vídeo, aí sim vai ser um vídeo espetacular. Mas enquanto eu ainda tenho só esse negócio que eu comprei e o fone, pra mim já tá bom demais. E é só isso mesmo que eu queria dizer. E eu vou fazer um vídeo de eu recebendo eles e postando pra vocês. Gente, eu vou me emocionar. Eu tô até... Ai, tô tão feliz. Pesou o vento, determinou a medida das águas. Quando estabeleceu leis para a chuva e desculpa, vou ficar postando. Desculpa, vou ficar parando. É que, gente, eu falo 2 vezes porque eu falo muito rápido. E por isso que eu fico repetindo 2 vezes. Fica até bom pra vocês entenderem. Assim, o que eu ia falar, gente? Bugou aqui. Vou assistir, né? Porque depois, quando eu começar a lembrar, eu paro. Caminho para o relâmpago. Então viu a sabedoria, a declarou, a preparou e também a... Lembrei agora. Gente, eu sou gorda, muito gorda, obesa mesmo, balsa. Então, assim, eu vou comprar um remédio, mas esse remédio vai ser encaminhamento médico, né? Porque eu vou no médico saber se eu posso tomar ou não. Aí vocês vão ver
eu evoluindo, entendeu? De corpo também, do canal. Gente, vai ser incrível. Vocês vão ver. Vocês vão ser a prova viva do que eu vou melhorar. E agora não vai ser nada errado, vai ser puro, de verdade a minha fala. Entendeu? Porque se eu vou conseguir, eu vou conseguir. Examinou. E por fim, Jó declara o que Deus disse ao homem. O temor do Senhor, isso é sabedoria. E apartar-se do mal, isso é entendimento. Jó se recosta por um momento e deixa a saudade falar mais alto que a dor. Quem me dera ser como nos meses passados, nos dias em que Deus me guardava. Ele relembra a luz divina que o guiava. Quando a lâmpada de Deus brilhava sobre minha cabeça e eu andava por sua luz nas trevas. Jó revive os dias de comunhão, quando o Todo-Poderoso ainda era comigo e meus filhos estavam ao meu redor. Ele se lembra do tempo de prosperidade. Meus passos se banhavam em leite e a rocha me derramava azeite. Ele era respeitado, honrado, ouvido. Quando eu saía à porta da cidade, os jovens se escondiam, os anciãos se levantavam, os príncipes se calavam, e os que o ouviam o bendiziam. Porque eu livrava o pobre que clamava, era olhos para o cego, pés para o coxo, pai dos necessitados. Ele fazia justiça como veste e manto, quebrava os dentes do perverso e arrancava a presa da sua boca. E então, com um suspiro diz, pensava que no meu ninho morreria. Gente, eu tô de maquiagem, mas tô com vontade de chorar. Toda vez quando eu escuto algo da Bíblia, eu sempre começo a chorar. Mas eu não quero chorar, entendeu? Eu não quero chorar, eu quero ficar firme porque eu sofri chorando. E eu não quero chorar, porque acho que, gente, é uma emoção tão grande. Eu tô escutando aqui as coisas de Jó, né? Eu choro. Agora, tipo assim, eu perdi tanta coisa na vida que às vezes eu pensei em desistir, mas agora eu tô conquistando tudo que eu sempre quis conquistar. Que toda vez que eu trabalhava, nunca peguei meu dinheiro pra comprar algo que eu queria. Tinha vergonha das pessoas não quererem saber do meu canal, ou não querer ficar comigo, sabe? E foi assim. Eu não sei nem o que dizer. Não sei nem o que dizer. Tô bugada. Esquecer. É tristeza, felicidade ao mesmo tempo. E acabo, sei lá. Ai, gente, vamos focar no vídeo. Esquece o que eu quis dizer. E multiplicaria os meus dias como a areia. Sua vida parecia sólida. Raízes firmes, galhos frutíferos, glória renovada. As pessoas me ouviam e esperavam. Minha palavra caía sobre elas como orvalho. Já se declarou pra mim? Gente, esse... E quando tá lá no... eu vou dizer. Assim, eu quero dizer o quê? Tô querendo dizer que a história do Jó é uma história de ensinamento pra gente, entendeu? Porque o Jó, ele perdeu tudo, mas não perdeu a fé. Não tá entendendo o que eu quero dizer? A gente perde tudo e acaba desistindo de tudo. E eu trabalhava, mas eu sempre falei assim, quero ser youtuber. Quero ser youtuber, isso aqui. Eu tinha medo da minha família não querer começar a rir de mim, sabe? E eu tava com muito medo dos meus familiares. Falei, tu tá estragando tua vida com isso. Ei, vai encontrar um trabalho justo, vai trabalhar como CLT, vai assinar tua carteira ou assim, vai trabalhar. Gente, eu sei que trabalhar é bom para alguns porque ganham dinheiro, mas esse dinheiro que a gente recebe não é tão bom assim, entendeu? Porque, gente, o dinheiro não dá nem pra tu comprar uma roupa, porque tu tem que pagar aquilo, e acaba não sobrando nada pra ti. Então, tipo assim, se você tem um trabalho, você faz algo pra internet, pra você receber mais. Tipo assim, eu amo reagir vídeos aleatórios, todos os vídeos
aleatório, eu gosto de reagir, entendeu? Eu não gosto de reagir em um um canal específico assim. Canal de rap, anime, essas coisas. Não, eu gosto de reagir tudo. Tudo, entendeu? E assim, por isso que eu criei meu canal. Eu falei assim, não, eu vou criar o canal e vou falar vídeo aleatório pra eles saberem logo na capa e na biografia do YouTube, porque vocês vão abrir lá e falar, vocês vão ver que o meu conteúdo é vídeos aleatórios. Posso reagir raps, posso reagir filmes, animes, vídeos engraçados, vídeo de briga, vídeo de tudo. Posso reagir tudo, entendeu? E é isso que eu quis falar. Era o meu sonho e agora tô realizando. De pouquinho a pouquinho, é 4 visualizações quando eu posto, mas pra mim é muito. E assim, eu fico muito feliz de vocês que estão reagindo no meu canal, nem que seja pouco. Muito obrigado por vocês estão comigo nessa jornada. Muito obrigado. Vão ficar comigo até o fim, que vocês vão ver o meu envolvimento. Oh! Saúde. Vocês vão ver eu evoluindo, crescendo, ficando mais bonita, porque eu não sou bonita. Se você falar assim no comentário, ah, você é bonita, você tá mentindo. Então assim, eu não sou bonita, tá bom? Eu sou feia, porque eu odeio isso aqui. Eu tento parar, mas quando a gente assim, uma pessoa gordinha quer parar e não consegue, gente, não é nossa culpa de não conseguir parar. É porque a gente se acostumou a comer muito, entendeu? Quando a gente fala assim, tem que parar, tem que emagrecer, ninguém consegue. As pessoas conseguem na base do comprimido. Então é isso que eu vou fazer pra mim, entendeu? Eu vou tomar comprimido com encaminhamento médico pra me poder emagrecer. Eu vou mostrar minha foto. Eu acho que eu vou postar. Não, quando estiver mais na frente, vocês vão ver eu evoluindo. Eu e meu marido. Meu marido também é gordinho. E nós dois somos gordinhos, então a gente vai emagrecer junto. Vocês vão ver. Ele vai participar do meu vídeo quando as minhas encomendas de produtos chegar. Ele vai participar, porque ele que vai montar pra ver como é que vai ser. Tá? É só isso mesmo. O jogo é muito divertido, tem casais. Isso aí. Ora, tudo mudou. E Jó guarda no peito o silêncio de quem já teve tudo. E hoje só tem lembrança. Jó suspira e desce da memória gloriosa à realidade amarga. Agora, riem de mim os que antes nem se atreviam a me olhar, filhos de homens que eu teria recusado até para cuidar dos cães do meu rebanho. Ele descreve esses zombadores com desprezo. É tipo assim, gente, a história de Jó é muito triste, cara. Muito triste. Cara, o cara perde tudo. Ainda as pessoas ficam zombando, falando coisa em cima dele, como se... Ai, gente, é muito doloroso, é muito triste a vida do Jó. E, tipo assim, essa dor que o Jó teve, que agora tá curado, né? Porque é um vídeo de muitos anos atrás, séculos atrás, assim, anos mesmo. E Jó sofreu muito, mas como você sabe que o sofrimento dele foi curado porque ele se ajoelhou aos pés de Jesus, ao Deus, né? Se ajoelhou aos pés de Deus e pediu desculpa por ter falado ou feito alguma coisa sem perceber. A gente fala e faz alguma coisa sem perceber, mas tudo que a gente faz sem perceber é algo errado e Deus não gosta. Tipo assim, algo você falou, você jogou alguma brincadeira que achou que não ia dar errado em lugar nenhum, mas essa brincadeira sem perceber é algo muito errado, entendeu? Tipo assim, eu já falei tanta coisa que você não tá vendo. Gente, eu já falei tanta coisa, tanta merda sobre o nome de Deus. Tanta merda. Que, olha o que Deus, depois de eu pedir desculpa, olha o que Deus fez por mim. Cara, tu tá vendo? Cara, se você fez alguma coisa errada, peça desculpa. Porque pedir desculpa e não fazer mais aquilo, você vai melhorar de vida, igual eu. Eu tô feliz. Tô realizando um sonho que eu sempre quis, né? E é isso, gente. Bola que segue, entendeu? E o Jó pediu desculpa, viveu, teve os filhos, tudo em dobro. Tudo que foi tirado, Deus deu em dobro pro Jó.
foi incrível o final. Eu sei algumas histórias religiosas da Bíblia. E algumas eu não sei. Então eu vou trazer pro canal. Tipo assim, hoje eu vou reagir o Jó, depois eu vou reagir outros vídeos. Entendeu? Depois eu vou reagir religiões, vídeos religiosos, depois eu vou reagir outras coisas. Isso assim vai. O canal vai crescendo de forma do jeito do meu conteúdo. Entendeu? E é isso. Vamos reagir. E eu vou parar de falar um pouco, porque eu tô tão ansiosa que eu tô falando demais. Fracos, famintos, expulsos da sociedade. Mas se você gosta do meu conteúdo, você vai entender a minha felicidade. Vivem nos barrancos, nas cavernas, entre espinhos. E agora, eles cantam canções de zombaria contra ele. Cospem diante de sua face. Deus soltou minha corda e me humilhou. Eles não têm freio. Se levantam contra mim. Jó está cercado por desprezo. Vêm como tropas rompendo uma muralha. Avançam sobre mim como tempestade. Sua dignidade foi arrancada, seu corpo afligido. A dor me consome dia e noite. Meus ossos queimam como fogo. Minha pele se escurece e se solta. Ele já não anda ereto, se curva em cinzas. Sua harpa virou lamento. Sua flauta, choro. E então, com voz quebrada, ele confessa: clamo a ti, ó Deus, mas não me respondes. Levanto-me, mas só vejo o teu silêncio. Jó se levanta pela última vez. Como quem sobe ao tribunal diante do céu, ele apresenta sua defesa. Fiz aliança com os meus olhos. Como então cobiçaria uma donzela? Ele não se esconde. Fala com pureza e convicção. Se andei com falsidade, que Deus pese-me em balanças justas e saberei que sou íntegro. Jó vai abrindo sua vida, parte por parte, sem medo de ser examinado. Se meu coração foi seduzido, se pus armadilhas ao próximo, então que outro coma o que plantei. Ele fala da sua fidelidade à esposa, da sua justiça com os servos, da sua compaixão com o pobre. Se neguei justiça ao servo, se não estendi a mão ao órfão, que minha mão caia do ombro. Jó lembra que teme a Deus, porque sabe que no fim todos responderão diante dele. Se me alegrei com a ruína do inimigo, ou desejei o mal a quem me odiava, isso seria pecado. Ele revela que nunca se fechou aos estrangeiros, nem guardou o pecado no peito. Se escondi minhas transgressões como Adão, com medo da multidão, então mereço vergonha. Mas agora ele clama: oh, quem me dera alguém me ouvisse. Eis aqui a minha assinatura. Que o Todo-Poderoso me responda. Ele encerra sua fala com ousadia e humildade. Se tomei terra à força, que espinhos cresçam no lugar do trigo. E então, Jó se cala. Seu discurso termina, mas seu coração permanece exposto, não diante dos homens, mas diante de Deus. Depois que Jó silencia: você sabia que para ser terapeuta, você não precisa ser formado em psicologia? E você sabia que ser... O som ecoa no ar. Uma voz que ainda não havia falado. Eliú, o mais jovem entre todos, se levanta. Até então, ele havia se calado por respeito aos mais velhos, mas agora não aguenta mais. Encolerizou-se contra Jó, porque justificava a si mesmo diante de Deus. E também se indignou contra os 3 amigos, porque não encontraram resposta. E mesmo assim, condenaram Jó. Eliú está fervendo por dentro. Sou jovem, vós sois idosos, por isso temi e não ousei falar. Mas ele declara que não é a idade que traz sabedoria, e sim o sopro do Espírito de Deus no homem. Não são os muitos anos que ensinam o que é justo. Agora ele fala com autoridade. Esperei vossas palavras, ouvi vossos argumentos, mas nenhum de vós convenceu Jó. Eliú não está ali para bajular. Não sei bajular, pois se o fizesse, o meu Criador logo me levaria. Ele respira fundo,
e anuncia: tenho muito a dizer em favor de Deus, meu espírito me obriga, meus lábios falarão com sinceridade, minhas palavras virão do coração puro. A tempestade muda de direção. Agora, Eliú fala, e o céu ouve. Eliú se volta diretamente para Jó. Mas diferente dos outros, ele não o acusa com desprezo. Ele fala como quem deseja despertar, não esmagar. Ouça, Jó, minhas palavras. Falo com sinceridade. Meus lábios expressam puro conhecimento. Eliú se apresenta com humildade. Também fui formado do barro como tu. Não temas, meu terror não te oprimirá. Então, ele começa a tocar nas palavras de Jó. Tu disseste: sou puro, sou limpo e sem culpa. Mas Deus procura motivo para me destruir. Eliú o repreende com firmeza, mas nisso não tens razão. Deus é maior do que o homem. Ele mostra que Deus fala, mesmo quando o homem não percebe. Deus fala de muitas maneiras, em sonhos, em visões, no leito da dor, para desviar o homem do mal e livrar-lhe a alma da cova. Ele descreve o homem aflito, com ossos doloridos, alma enjoada até do alimento, pele agarrada aos ossos. Mas há esperança. Se houver um anjo intercessor, alguém que diga: poupai-o, Deus será misericordioso. Sua carne voltará a ser como de criança, e ele orará a Deus, e Deus o atenderá. Eliú conclui: eis o que faço. Falo em favor de Deus, não para condenar, mas para guiar à luz da vida. Ele olha para Jó e deixa um convite. Fala se tens o que dizer. Desejo justificar-te, mas se não tens, ouve-me em silêncio. Ensinar-te-ei a sabedoria. Eliú ergue a voz diante de todos. Agora, ele não fala só com Jó. Fala para os homens sábios que escutam ao redor. Inclinai os ouvidos, ó sábios. Provemos juntos o que é justo, como o paladar prova o alimento. Eliú relembra as palavras de Jó. Jó disse: sou justo, mas Deus tirou meu direito. Disse: de que me serve ser íntegro se Deus me trata como inimigo? Com isso, Eliú se indigna. Jó bebe a zombaria como água. Anda em companhia dos que praticam o mal, pois disse: não adianta agradar a Deus. Ele então defende o caráter do Altíssimo. Longe de Deus cometer injustiça, o Todo-Poderoso não pratica perversidade. Eliú declara que Deus retribui a cada um segundo suas obras, e que nada o obriga a manter o fôlego da vida. Se Deus retirasse seu espírito, toda a carne pereceria no mesmo instante. Ele desafia: se entendes, ouve isto. Pode porventura governar quem odeia o juízo? Acusarás o justo e poderoso? Eliú lembra que Deus não se impressiona com posições. Não favorece o rico mais que o pobre, porque todos são obra de suas mãos. Deus vê tudo, mesmo no oculto, e ninguém pode enganá-lo. Sem inquérito, ele quebra os poderosos, abate os ímpios onde quer que estejam. Eliú termina com um apelo à razão. Deus reina com justiça, mas se o homem disser: pequei, não farei mais o mal, então Deus perdoa. E por fim desafia: Jó fala sem conhecimento. Suas palavras são insensatas. Que seja provado até o fim, pois respondeu como homem rebelde. Mas ainda assim, ele não amaldiçoa Jó. Ele o chama ao arrependimento, porque para Eliú, Deus não erra, mas pode restaurar. Eliú continua. Seu olhar é sério, sua voz firme. Ele não acusa por arrogância, mas exorta com zelo. Pensaste estar certo ao dizer: minha justiça é maior que a de Deus? Eliú repete as palavras de Jó. Disseste: que me aproveita a integridade, o que ganho em não pecar? E então ele responde com sabedoria: tua justiça, tua maldade afetam a Deus tanto quanto as nuvens tocam o céu. Ele mostra que Deus é exaltado demais para ser abalado pelos atos humanos. Se pecas, que lhe causas? Se és justo, que lhe dás? Ele diz: teus atos tocam os homens, não a Deus. Depois,
Ele o aponta para o clamor dos que sofrem. Clamam sob o peso da opressão. Gritam por socorro diante do braço dos poderosos. Mas falham em fazer a pergunta certa. Ninguém diz: onde está Deus, meu Criador, que nos dá canções durante a noite? Ele o ensina que não é o clamor vazio que move o céu, mas o coração quebrantado. Clamam, mas Deus não responde, por causa do orgulho dos maus. E conclui: Deus não escuta a vaidade. Ele não considera palavras sem sinceridade. E então, diante do silêncio de Deus, Eliú diz a Jó: esperas em vão que Deus fale, mas tua causa não está pura. Ele não despreza a dor de Jó, mas chama-o a refletir. Não é Deus quem precisa mudar, é o homem que precisa entender. Continua a falar. Agora sua voz se eleva, não para exaltar o homem, mas para anunciar a majestade de Deus. Espera mais um pouco, Jó. Tenho ainda palavras em favor de Deus. Ele fala com temor, mas com autoridade. Minhas palavras vêm de longe e atribuirei justiça ao meu Criador, porque em verdade não há falsidade nos meus lábios. Então ele o exalta à retidão divina. Deus é poderoso, mas não despreza ninguém. É firme em força e em entendimento. Ele diz que Deus não poupa os ímpios, mas sustenta os justos com olhos atentos. Se estão presos em grilhões, é para que vejam seus erros e se arrependam. Viver. Porque o telefone tocou, aí eu tive que cortar, né? Porque não deu certo continuar. Quando alguma gravação pelo celular, gravando a tela, e se alguma coisa tocar, ou alguém mandar mensagem, ou ligar, banga, assim, parece que para tudo. Aí eu tô continuando, tá? Não vou mudar e não vou voltar tudo do começo, vou continuar. Vamos lá. Verão em prosperidade, mas se recusarem, perecerão sem sabedoria. Ele alerta contra o orgulho na aflição. Cuidado para que... Vou botar só um tiquito. Tiquito. Acho que é esse aqui, né? Vou botar um pouquinho pra trás, só um pouquinho. Só pra não coisar. Ah, anúncio. Mas logo não se preocupa que esses anúncios não vão atrapalhar a gente. Fica ligado. Maus. E conclui: Deus não escuta. Eu acho que eu vou mais um pouquinho pra frente. Fale, mas tua causa não está pura. Eliú continua. Seu olhar é sério, sua voz que a de Deus. Tua justiça pelos atos humanos. Se pecas, que lhe causas? Sim. Se és justo, que lhe dás? Ele diz. Calma. É que eu já assisti isso aqui já passou. Aqui. Só um pouquinho. Aqui. Bem aqui, ó. Justos com olhos atentos. Se estão presos em grilhões, é para que vejam seus erros e se arrependam. É bem mesmo. Eliú afirma: Deus usa a dor como disciplina e a obediência como porta para a restauração. Se ouvirem e servirem, viverão em prosperidade. Desculpa. Eu tô encostada aqui por causa que minha costa tá doendo. Vai ficar ruim aqui, cara. Mas se recusarem, perecerão sem sabedoria. Ele alerta contra o orgulho na aflição. Cuidado para que a ira não te arraste. Não confie nas riquezas. Elas não te livrarão. Então ele convida Jó a olhar para o céu. Deus é exaltado em poder.
Quem é mestre como ele? Eliú contempla o universo e sua alma se curva em admiração. Ele faz subir o vapor das águas, espalha as nuvens, comanda os relâmpagos e cobre as mãos com trovões. E com os trovões, ele anuncia o seu próximo passo. Com o seu trovão, ele anuncia a tempestade. Eliú se cala. O céu começa a estremecer, porque o Deus que ele anuncia está prestes a falar. Eliú levanta os olhos ao céu. O vento muda. Gente, se eu ficar me xingando é por causa que é o meu jeito, tá? Então, quando eu estiver bonitinha, vocês vão ver só eu me elogiar. O ar pesa e sua voz se torna temor. Por isso treme o meu coração, salta dentro do meu peito. Ele aponta para o céu, ouve atentamente o trovão da sua voz, o estrondo que sai da sua boca. Deus fala no céu e a natureza obedece. Solta relâmpagos sobre todo o firmamento. Depois vem o rugido. A majestade do seu trovão ninguém pode ignorar. Eliú contempla os fenômenos com os olhos da fé. Ele envia a neve e diz: cai sobre a terra, ordena a chuva e ao aguaceiro, e tudo para a sua voz. Homens se escondem, feras se recolhem, mas Deus continua a agir. Do sul vem o redemoinho, do norte o frio cortante, com o sopro de Deus forma-se o gelo. Ele enche as nuvens, faz chover sobre campos e desertos. Tudo ele faz segundo o seu querer, seja por correção ou por misericórdia. Eliú então volta-se a Jó. Inclina os ouvidos, ó Jó. Para e considera as maravilhas de Deus. Ele pergunta com humildade: sabes tu como ele comanda as nuvens? Como faz brilhar o relâmpago? Como equilibra as nuvens com sabedoria perfeita? Eliú se rende. Somos pequenos diante dele. Não podemos argumentar. Não podemos alcançá-lo. E então, com temor, declara: Deus vem em majestade. O quê? Pra sair do quarto? Quando eu for sair. Aí a porta. Tá. Terrível. Ó. Ó. Já tá quase terminando. Já tá quase terminando o vídeo. Grande em poder e não despreza a justiça. Ele encerra com reverência. Os homens o temem. Ele não respeita os que se acham sábios em si mesmos. O céu silencia por um instante e logo Deus começa a falar. O vento sopra forte, o céu escurece, um redemoinho se forma sobre as cinzas onde Jó se assentava. E de dentro dele, a voz do Senhor irrompe, não como sussurro, mas como trovão que rompe o silêncio do céu. Quem é este que obscurece o conselho com palavras sem conhecimento? Jó treme. Os amigos se calam. O próprio ar parece segurar o fôlego. Cinge agora os teus lombos como homem. Eu te perguntarei, e tu me responderás. Então Deus começa a revelar sua glória. Não por explicações, mas por perguntas que ninguém pode responder. Olha só, tem um casal aqui. Vamos dar uma zoada neles. Ei, vocês estão namorando aqui, é? Isso aqui não é um lugar... Tá só olhando pro cara do outro. Tu, quando eu lançava os fundamentos da terra, dize se tens entendimento. Deus descreve a criação como uma obra de arquitetura sagrada. Quem lhe pôs as medidas, se é que sabes, ou quem estendeu sobre ela o cordel? Ele fala do alicerce do mundo, do momento em que as estrelas da alva cantavam juntas e todos os filhos de Deus bradavam de alegria. Ou quem encerrou o mar com portas, quando ele irrompeu do ventre. Ele recorda o dia em que colocou limites às águas, traçando fronteiras com nuvens e trevas, dizendo: até aqui virás e não mais adiante. Aqui se quebrará o orgulho das tuas ondas.
cada pergunta, a voz do Senhor fura o véu da ignorância humana. Comandaste tu alguma vez a manhã? Mostraste ao amanhecer o seu lugar? Ele fala da luz, da profundidade do abismo, dos portões da morte. Já entraste nas fontes do mar? Pois é, Jó, eu não sei o que Jó fez, né, pra perder tudo isso contra Deus, mas o que Deus perguntou pra ele, ninguém consegue responder. Ninguém. Andaste pelos recessos do abismo, as portas da morte te foram reveladas, viste tu os portões da sombra da morte? Deus continua. Sabes tu onde mora a luz? E as trevas, sabes onde tem morada? Cada palavra derrama sabedoria, glória e assombro. Acaso entraste nos tesouros da neve? Ouviste os depósitos do granizo que eu retenho para tempos de angústia e guerra? Ele pergunta sobre as trilhas do relâmpago, as chuvas sobre terras desertas, o nascimento do orvalho, a origem do gelo e das geadas. Quem gera as gotas do orvalho? Do ventre de quem saiu o gelo? E a geada do céu, quem a deu à luz? O Senhor olha para os céus e desafia. Atas tu as cadeias das Pleiades ou soltas os laços de Órion? Fazes tu sair as constelações a seu tempo? Então, volta à terra. Sabes tu as leis dos céus, ou estabeleces o seu domínio sobre a terra? Levantaste a tua voz até as nuvens, para que a abundância das águas te cubra. E num toque de ternura e majestade, ele pergunta: caçarás tu presa para a leoa? Sacias a fome dos filhos do corvo? A criação toda responde a ele, mas agora Jó precisa responder. O redemoinho gira mais forte. Deus ainda não terminou. A terra está em silêncio. E a voz do Senhor continua, firme, serena e irresistível. Sabes tu o tempo em que as cabras monteses dão a luz sobre os rochedos? Observaste tu o parto das corças do campo? Ele pergunta, não por ignorância, mas para mostrar a Jó que até o nascimento dos filhotes selvagens está sob seu comando invisível. Contaste tu os meses que cumprem? Sabes o tempo em que elas dão à luz? Enquanto o homem dorme, lá no alto dos penhascos, as crias nascem, crescem, ganham força e partem, livres, sem que ninguém as ensine. Deus então aponta para o jumento selvagem. Quem despediu livre o jumento bravo? Quem soltou suas amarras? Ele vive longe das cidades, despreza o barulho do povo e habita os ermos, onde só o vento canta. O riso do carroceiro ele não ouve. Ele busca pasto, onde bem entende. Depois o Senhor fala do boi selvagem. Porventura quererá servir-te o boi selvagem? Ou ficará ele junto à tua manjedoura? Tu conseguirias prender sua força com uma corda? Faria ele o teu trabalho no campo? Poderias confiar nele para recolher tua colheita? Tu confias na sua grande força? Ou entregarás a ele os teus frutos? Deus sorri e segue. Agora fala da avestruz, estranha, desajeitada, mas cheia de lições. A avestruz bate alegremente as asas, porém não tem o amor da cegonha. Ela põe seus ovos na terra e os esquece, como se não fossem seus. Trata seus filhotes com desprezo, como se nunca fossem dela, pois Deus a privou de sabedoria. Mas, quando corre, ri-se do cavalo e do cavaleiro. Mesmo sem sabedoria, ela carrega algo único que só Deus lhe deu. Então, o Criador se volta para o cavalo de guerra. Dás tu força ao cavalo? Cobre seu pescoço com crina ondulante? Ele salta com bravura, encara o perigo, não recua diante da lança. Relincha e fareja a batalha de longe. Ele ri do medo, não se espanta com a espada. Deus o criou assim, indomável, corajoso, belo e furioso. E agora ele aponta para o céu. É pelo teu entendimento que voa o falcão e estende suas asas para o sul?
Ou é por tua ordem que se remonta a águia e põe no alto o seu ninho? Lá nas alturas ela habita, observa, e de longe enxerga sua presa. Seus olhos veem de longe. Seus filhotes bebem sangue. E onde há mortos, ali está ela. Deus termina essa parte do discurso, mas Jó ainda não responde, porque diante de tamanha sabedoria só resta silêncio, silêncio e temor. O redemoinho ainda gira sobre a terra. A poeira assenta-se aos poucos, mas a voz do Senhor permanece, clara, firme, incontestável. Você é aquela eu pessoa só que quero onde ouvir. chega, as pessoas começam a contar os seus Anúncio, problemas só e de quero toda a prima. vida delas? O Senhor se dirige diretamente a Jó. Ainda queres contender com o Todo-Poderoso? Que é? Tu que repreendes a Deus, responde. Jó sente o peso da glória. Seus olhos já não têm força. Seus lábios tremem. Ele responde com humildade quebrantada. Eis que sou indigno. Que te responderia eu? Ponho a mão sobre a minha boca. Falei uma vez e não responderei mais. 2 vezes, mas não prosseguirei. Mas Deus ainda não terminou. Do meio do redemoinho, o Senhor volta a falar. Cinge agora os teus lombos como homem. Eu te perguntarei, e tu me responderás. Então Deus confronta com profundidade. Anularás tu de fato o meu juízo? Condenar-me-ás para te justificares? Ele desafia Jó. Tens tu braço como o de Deus? Ou trovejas com voz como a sua? Se Jó é tão poderoso, então orna-te de excelência e grandeza. Reveste-te de glória e majestade. Espalha a fúria da tua ira. Olha para todo soberbo e humilha-o. Deus o desafia a fazer justiça com as próprias mãos, a trazer juízo aos ímpios, a esconder os orgulhosos no pó. Então eu também confessarei que a tua destra te pode salvar. Mas Deus sabe, nenhum homem pode. E então, para mostrar seu poder, o Senhor revela uma de suas criaturas mais misteriosas. Contempla agora o behemote que eu fiz contigo. Ele o descreve como colossal, força viva da criação. Come erva como boi. Sua força está nos lombos e o vigor dos seus músculos nos seus ventres. Move a cauda como o cedro. Os nervos de suas coxas estão entrelaçados. Seus ossos são como tubos de bronze. Seus membros como barras de ferro. Deus declara: Ele é obra-prima dos meus feitos. Só o seu Criador pode chegar até ele com espada. Esse ser habita entre os rios. Mesmo que as águas rugem, ele não teme. Mesmo que o Jordão se levante contra sua boca, ele permanece firme. Pode alguém prendê-lo diante dos olhos ou com laços atravessar-lhe o nariz? A resposta é óbvia. Que é isso? O homem não pode. Um boi? O Criador, sim. E Jó começa a entender. O propósito de Deus não era esmagá-lo, mas revelar-lhe algo maior que a dor, Cara, uma sua parada soberania, assim, sua eu morreria justiça na hora. e sua presença. A voz do Senhor continua a ecoar do redemoinho. Agora, ele desafia Jó com a imagem do Nossa, me Leviatã, deu o maior medo. uma criatura tão indomável, No bar. tão aterradora, que nenhum homem ousaria enfrentá-la. Poderás pescá-lo com anzol ou prender-lhe a língua com uma corda? Deus revela a força desse ser colossal. Seus dentes inspiram pavor. Seu corpo é revestido de escamas impenetráveis. Olhando isso aqui, né? Tem uma história aqui em São Luís que disseram que tem uma cobra debaixo do mar. Só que eu não acredito, né? Mas disseram que ainda existe. Eu não sei se existe ou não, mas eu tenho o maior medo, velho, de entrar no mar por causa disso. E de sua boca saem chamas e fumaça. Seu hálito incendeia brasas, de sua boca sai fogo. Armas não o ferem. Ferro e bronze são como palha diante dele. Ele ri da lança, do arco, da espada. O Senhor Nossa, descreve o essa Leviatã porra. como o rei dos orgulhosos, a mais temível entre as criaturas. Ele não recua, não teme e não pode ser dominado por mãos humanas. E então Deus confronta Jó com uma verdade profunda. Se ninguém pode dominar o Leviatã, quem então ousará enfrentar-me?
Jó ouve, não apenas sobre um monstro, mas sobre o poder incomparável daquele que criou todas as coisas. O redemoinho cessou, o trovão silenciou, e tudo ao redor de Jó está em paz. Mas dentro dele há algo ainda maior que a tempestade, a revelação. Então, finalmente, Jó abre a boca, não para reclamar, mas para se render. Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Sua voz está embargada, mas cada palavra é um altar. Tu perguntaste, quem é este que obscurece o conselho sem conhecimento? Por isso falei do que não entendia. Coisas maravilhosas demais para mim que eu não conhecia. Jó havia perguntado tanto. Agora, ele só quer ouvir. Eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. E então, ele se humilha por inteiro. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Nada mais precisa ser dito. O homem que perdeu tudo, agora se encontra com tudo o que importa. O Senhor então se volta aos amigos de Jó. Mas agora é Deus quem fala com autoridade santa. Minha ira se acendeu contra vocês, porque não falaram o que é reto a meu respeito, como falou o meu servo Jó. E Deus ordena, tomem 7 novilhos e 7 carneiros. Vão até Jó, meu servo. Ele orará por vocês, e eu os ouvirei. Ele faz, Bildade e Zofar obedecem. Eles vêm até Jó, o homem que haviam julgado. E Jó, com o coração limpo, ora por eles. E então, o céu se abre. Deus muda a sorte de Jó no exato momento em que ele ora pelos seus amigos e começa a restauração. O Senhor dá a Jó o dobro de tudo o que possuía. Seus irmãos e irmãs vêm visitá-lo. Trazem ouro, prata e o consolam de todo o mal que havia sofrido. Deus abençoa seus últimos anos mais do que os primeiros. Jó volta a ter rebanhos, 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de bois e 1.000 jumentas. E então, Deus lhe dá novamente filhos e filhas, 7 filhos e 3 filhas, com nomes que soam como poesia viva, Gemima, Quesia e Queren-Hapuque. E diz o texto, em toda a terra não se acharam mulheres tão formosas como as filhas de Jó. E o pai lhes deu herança entre os irmãos, coisa rara e graciosa. E Jó viveu depois disso 140 anos. 140 anos. Viu seus filhos e os filhos dos seus filhos até a 4ª geração. E então morreu velho e farto de dias. Mas mais do que dias, Jó partiu farto da presença de Deus. E assim termina o livro de Jó. Não com amargura, mas com arrependimento. Não com derrota, mas com revelação. Não com um homem quebrado, mas com um homem transformado. O inferno em movimento e a terra em agonia. Vimos um homem íntegro perder tudo. Filhos, saúde, riqueza, reputação, tudo se esvaiu como vento no deserto. Vimos seus amigos o acusarem, sua esposa o desencorajando e seu coração tentando entender o que não podia ver. Mas acima de toda dor, vimos um Deus soberano que jamais perdeu o controle. Vimos perguntas que não foram respondidas com lógica, mas com presença. Vimos que o sofrimento não revela a ausência de Deus, mas pode nos levar a enxergar quem Ele realmente é. Jó conhecia a Deus de ouvir falar, mas depois da tempestade, ele viu. E porque viu, se calou, se rendeu, se humilhou e foi restaurado. Se você chegou até aqui, você faz parte de um grupo especial. Os que não apenas leem a Bíblia, mas caminham com ela até o fim. Foram 42 capítulos de confronto, dor, fé, silêncio e glória. Cada parte deste estudo foi feita com temor, oração, estudo e entrega, com um único propósito: edificar a sua fé. Então, se você assistiu até aqui, comenta aqui embaixo. Eu cheguei até o fim do livro de Jó, e agora eu sei que o meu Redentor vive. Esse comentário mostra que você faz parte de um povo raro. Gente que honra a palavra de Deus mesmo nos capítulos mais difíceis. Gente que não foge da dor,
mas a atravessa com fé. Agora eu te convido. Curta esse vídeo, compartilhe com alguém que precisa ouvir essa história e se inscreva no canal para continuar essa caminhada pela Bíblia. Mas mais do que qualquer curtida, deixe que essa história mude a sua vida. O livro de Jó não foi escrito para nos dar todas as respostas, mas para nos lembrar que Deus é suficiente, mesmo quando não entendemos tudo. Nos mostra que a verdadeira fé não depende das bênçãos, mas da confiança no caráter de Deus. Então eu te faço um convite. Se renda a Ele, não com revolta, mas com reverência, não com orgulho, mas com humildade. Deixe Deus ser Deus e deixe que o final da sua história também seja escrito pelas mãos dele. Se você ainda não entregou sua vida a Jesus, faça isso hoje. Aceite o Redentor de Jó como o seu Redentor. Essa história não foi contada para entreter, foi contada para transformar. Agora me diga, qual parte do livro de Jó mais tocou o seu coração? Qual resposta de Deus, qual fala de Jó, qual reviravolta te fez parar e pensar? Comenta aqui embaixo. Este foi o livro de Jó, capítulo por capítulo, do começo ao fim. E eu oro para que ele tenha edificado sua vida, assim como edificou a minha. Deus te abençoe. E até o próximo estudo, se ele permitir.